galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Manigi. Estou aqui para ajudar vocês nas análises de redação. Bom, galerinha, fica de olho porque agora vai esse finalzinho desse mês, né? Nesse mês como todo, a gente vai fazer revisões porque o Enem está se aproximando, isso mesmo. Então, eu vou deixar na playlist todas as redações que a gente for revisar. Na revisão mesmo, né? Podem clicar aqui na playlist do canal Revisões Enem. Né, nessa playlist aqui, Revisão Enem 2019, tá bom? Com redações mais recentes, de 2018, de 2017 e 2018. A gente vai analisar agora uma redação de 2018, viu? Da Vanessa Tude, de 19 anos, do site do G1. Vale lembrar que todas essas redações estão disponíveis no site do G1. Então tá, essa redação aqui é do Enem do ano passado, né, da Vanessa Tude. Obrigada, Vanessa, por disponibilizar sua redação, né, aqui no site do G1, e a gente vai analisar ela. E o tema do ano passado foi sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Belezinha? Então tá, galerinha, vamos olhar aqui a redação dela porque eu achei bem interessante. Beleza. A Vanessa não pôs título, ela começou dizendo o seguinte: o mundo conheceu novos equipamentos ao longo do processo de industrialização, com destaque para os descobrimentos da terceira revolução industrial, que possibilitou a expansão dos meios de comunicação e controle de dados em inúmeros países. Entretanto, as ferramentas recém-descobertas foram utilizadas de forma inadequada, como por exemplo durante a Era Vargas. Olha só que interessante, gente, já na introdução ela citou um argumento histórico, né, sobre a Era Vargas. Então é bem interessante, tem tudo a ver com o tema, né, que foi a manipulação, né. Deixa eu voltar aqui no tema. Tem que ficar voltando aqui porque isso, com a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então tem tudo a ver com o tema Era Vargas, né? Quando se diz sobre a manipulação do comportamento do usuário, principalmente na internet, né? Na Era Vargas teve muita manipulação, a gente sabe disso, né? Então tá, olha só que interessante. Ela citou, né, a introdução e ela vai citar os argumentos. Quais argumentos? Os argumentos que ela vai naquele cabeçalho. Essa é a redação, naquele cabeçalho não, desculpa, naquele esqueleto. Essa redação também é um modelo perfeito de você ser seguido, porque ele te orienta justamente nesse esqueleto de argumentos já na introdução. Aí você já tem mais ou menos uma base do que vai ser falado ao longo da redação. Então essa redação é excelente, esse modelo, né? Só que quando você coloca os argumentos já na introdução. Aí ela já diz o seguinte, né? Quais seriam os argumentos? Olha só. Aí ela diz assim: com efeito, a má utilização dessas tecnologias contribui com a manipulação comportamental dos usuários. No caso aqui ela retomou no tema, né? Dos usuários, que se desenvolve não só devido não só a, no caso aqui que vai ser os argumentos delas. Quais seriam? A falta de informação popular e o outro, como também a negligência governamental. Então, olha que interessante, ela já deixou explícito já na introdução quais argumentos ela vai falar no decorrer da redação dela, de forma coerente, né? Bem interessante, já deixa explícito como ela vai desenvolver isso. Então tá, vamos analisar aqui no primeiro argumento, o que é o primeiro parágrafo de argumento, né, no caso, se ela vai falar sobre o primeiro argumento dela, que é a falta de informação popular, que no caso, né, vamos ver aqui como que ela diz aqui no primeiro parágrafo, olha só que interessante. Primeiramente, vale ressaltar o efeito que a falta de informação, voltando no argumento dela, né, da introdução, não só devido à falta de informação popular. Então, ela retomou, olha que interessante. Ela diz que a falta de informação, né, no caso, possui na manipulação das pessoas. Aí ela vai reforçar aqui com o quê? Com o filósofo, uma frase, um filme também, no caso, poderia, né? Aqui ela vai reforçar o argumento dela com a frase de filósofo, quando ela diz assim: segundo a teoria do hábitos, elaborada pelo sociólogo francês, aliás, o sociólogo francês Pierre Bourdieu, deixa eu ver se eu falei certo. Isso, Pierre Bourdieu. A sociedade possui padrões que são impostos, naturalizados e posteriormente reproduzidos pelos indivíduos.
Nessa perspectiva, né, que ela está explicando aqui, a possibilidade de coleta, no caso, de dados virtuais, como sites visitados e produtos pesquisados por grandes empresas, ocasiona a divulgação de propaganda específicas com o fito de induzir a efetivação da compra da mercadoria anunciada ou estimular o estilo de vida. Assim, o desconhecimento dessa realidade permite a construção de uma ilusão de liberdade de escolha. Olha que interessante, né? Ela diz que o pensamento, aqui no caso, o desconhecimento, né, no caso, reforçando o argumento dela pela falta de informação, né? No caso, o desconhecimento, ele permite a construção de uma ilusão da liberdade de escolha, né? De uma ilusão, né? No caso, seria uma prisão, né? Seria o contrário, de uma ilusão, né, de liberdade de escolha que favorece unicamente as empresas, né? Ou seja, quem está por trás disso, as empresas. Dessa forma, medidas são necessárias para alterar a reprodução prevista por Bourdieu. Dessas estratégias comerciais que afetam negativamente inúmeros indivíduos. Então, ela soube falar direitinho sobre a falta de informação, né? De que maneira a falta de informação contribui para isso ser um problema, né? No caso, desconhecimento leva a uma falsa liberdade de escolha, né? Bem interessante, ela soube argumentar de forma bem convicta aqui o que ela quis passar como argumento. Então, vamos ver aqui agora o segundo parágrafo argumentativo, olha só que interessante. Se ela vai falar sobre a negligência governamental, né? Que foi, no caso aqui, isso mesmo, foi no caso o segundo argumento, né? A negligência governamental. Vamos ver se ela vai falar. Olha só que interessante o segundo argumento dela. Ó. Ademais, a influência de milhares de usuários se dá pela negligência, ainda colocou, e abuso do poder governamental. Olha só que interessante. De que maneira ela vai reforçar isso? Durante a Era Vargas, voltou na Era Vargas, que interessante, né? Que ela citou na introdução, ela está reforçando aqui um contexto histórico, um argumento histórico, uma alusão histórica, para reforçar o argumento dela, olha só. Para falar sobre o abuso, né? A negligência governamental, aliás. Durante a Era Vargas, a manipulação comportamental dos brasileiros foi uma realidade a partir da criação do Departamento de Empresa e Propaganda, olha só. Bem interessante, tudo a ver com o tema sobre manipulação, né? Que possuía a função de fiscalizar os conteúdos que seriam divulgados nos meios de comunicação, usando o controle da população. Nos dias atuais, com o auxílio da internet, as pessoas são mais expostas, uma vez que o governo possui acesso aos dados históricos de navegação e possibilita a ocorrência de uma obediência influenciada, como ocorreu na Era Vargas, ou seja, né, ela está citando aqui perfeitamente sobre o que seria a manipulação aqui no caso, né? Voltando, retomando o tema aqui, que é sobre exatamente sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, ela soube voltar perfeitamente aqui no tema, né? Então, vamos voltar aqui. Aí ela diz, né? Beleza, que eu me perdi aqui. Isso, primeiramente, isso. Sobre essa parte aqui. Da manipulação. Isso, ela sobre voltar perfeitamente nessa parte da Era Vargas, né? Sobre esse tema. Aí ela diz o seguinte, me perdi aqui, divulgação dos meios de comunicação. Isso, nos dias atuais, com o auxílio da internet, as pessoas estão mais expostas, uma vez que o governo possui acesso aos dados históricos de navegação. Isso, ocorrência de uma obediência influenciada na Era Vargas, tá? Desse modo, urge a extrema necessidade de alterações estruturais para a ocorrência de uma liberdade comportamental de todos. Então, olha só que interessante, ela reforçou mais uma vez sobre o segundo argumento dela, que seria, no caso, a negligência governamental. Então, gente, vamos ver aqui de que maneira, né, que proposta que ela elaborou aqui para solucionar esse problema, né? Ao ver dela, como poderia se solucionar esse problema, né? Então, sempre faça essa pergunta quando vocês estiverem fazendo a redação, né? Já pensa direto, quais argumentos eu vou pôr? Pensei nos argumentos? Beleza. Conclusão. De que maneira? Quem pode fazer o quê? Como, né? Para poder solucionar isso, para solucionar esse problema que eu abordei. Então tá, ela diz o seguinte: ademais, a influência de milhares de usuários, deixa eu ver aqui, negligência governamental, acho que eu me perdi aqui, primeiramente vai lembrar,
Eu me perdi aqui, gente. Isso. Ah, tá, beleza. Estruturais, comportamentais de todos. Aí tá. Impede, portanto, aqui no caso, parágrafo de conclusão, que a manipulação do comportamento, voltou no tema, né? Através do controle de dados na internet, deixe de ser realidade. Beleza. Nesse sentido, cabe quem, né? No caso aqui, cabe ao governo, por meio do aumento da parcela de investimentos com prioridade, fiscalizar e punir instituições que utilizam essa estratégia de direcionamento. Através de quê, né? Que maneira? Através de multas e aumento na cobrança de impostos. Essa iniciativa tem finalidade de... Olha que interessante como que ela soube elaborar a conclusão dela perfeitamente, né? Quando ela diz assim, essa iniciativa tem a finalidade, ou seja, né, bem explicativo, né, a finalidade de propor o uso adequado das tecnologias descobertas durante e posteriormente a terceira revolução industrial e, consequentemente, erradicar a manipulação comportamental dos indivíduos através dos dados coletados na internet. Voltou o tema mais uma vez. Tá vendo que interessante como que ela soube fazer a redação dela de forma coerente, né, coesa, encaixando bem os argumentos, né? Então foi bem interessante, ela citou o contexto histórico, né, sobre a Era Vargas. Foi bem interessante. Então não é difícil você, mais uma vez, né, não é difícil fazer uma redação, basta você saber elaborar bem quais argumentos você vai citar, né, vai dizer de forma convicta que dê para o corretor analisar, né, saber com clareza quais argumentos você quer passar. Beleza? Bom, galerinha, espero ter ajudado. Não se esqueçam de acompanhar as questões, né? As redações, as questões agora na semana de revisão. Fiquem de olho no canal, se inscrevam, curtam e compartilhem. Te vejo nas próximas análises aí. Bora estudar. Beijos!